DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e Thomas Piper e produção de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também em outras cidades aqui da nossa região central do estado. E para falar um pouquinho mais sobre a minha entrevistada de hoje, nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo ao ano de 1977. No mundo, iniciava a banda Menudos, em Porto Rico. E foi lançado o primeiro filme da saga Star Wars. No Brasil, o presidente era Ernesto Geisel e Pelé disputava a última partida de futebol profissional. E Raquel de Queiroz, nesse mesmo ano, em 1977, foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em Santa Maria, em 1977, foi inaugurada a primeira indústria no distrito industrial da cidade, a Coca-Cola, a indústria Von Tobel. Morreram neste ano, 1977, o médico, escritor e professor santamariense Romeu Beltrão, o rei do rock Elvis Presley e a escritora ucraniano-brasileira Clarice Lispector. Nasceram em 1977 a atriz Camila Pitanga, a cantora Maria Rita. E no dia 17 de setembro de 1977 nasceu a nossa convidada de hoje, Luciane Piccolotto. Boa tarde, Luciane. Boa tarde, Luísa. Muito obrigada pelo convite. Preciso te agradecer. Seja bem-vinda, nós vamos conversar bastante hoje, nós vamos desvendar o DNA, então, da Luciane Piccolotto. Ela é filha de Geraldo e Leci. Irmã de Ana, Aline, Andréia e Paulo. Nasceu na cidade de Paraí. Isso mesmo. Casada com o psiquiatra Maurício há 22 anos. Ela é mãe do Arthur e da Sofia. Ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Maria e professora universitária. Participa do programa Faz Sentido na TV Diário, também aqui da CDN, que é apresentado pela jornalista Fabiana Sparrenberger. Adora fazer atividade física, e eu bem sei que ela tem uma academia em casa, gosta muito de ler e é apaixonada por sushi. É isso, Lu? A Eduarda fez aqui uma breve investigação. Ela me disse assim, Lu, não consegui descobrir muito assim sobre a Luciana para a gente poder colocar aqui, mas hoje a gente vai descobrir os outros segredos. Luciane, vamos lá bem cronologicamente. O jornalista gosta muito da linha do tempo. Ótimo. Me fala psicólogo também. Também, então vai dar tudo certo. Me fala um pouquinho da menina Luciane Piccolotto, filha da dona Leci. Então, uma coisa, um segredo, acho que não é segredo, na verdade é uma dificuldade, né? O meu sobrenome é Benvenu, né? Benvenu, que é o sobrenome do meu pai, né? Da minha família. Piccolotto é o sobrenome do meu marido, que acabou, né? Luciano Piccolotto facilita, né? O nome Benvenu é um sobrenome mais difícil, talvez, né? As pessoas não sabem e acabam cortando. Então, isso é né? As pessoas acabam me conhecendo mais, né? Por Luciane Piccolotto. Eu nasci nessa cidade de Paraí, que na verdade é uma cidade vizinha da cidade que a minha família, os meus pais moram lá até hoje, que é Casca. É uma cidade que sempre a gente tem que falar, fica perto de Marau, Passo Fundo, né? Então é uma cidade da parte da Serra, né? Do Rio Grande do Sul. Eu sou descendente de uma família de italianos, né? Meu bisavô veio da Itália, um imigrante italiano. Os meus pais moram em Casca, né? Não é exatamente a cidade da família Benvenu, que é uma cidade vizinha, São Domingos do Sul. E alguns dos meus irmãos moram lá, outros já estão, né, em cidades próximas também. Eu sou a filha do meio, né? Então eu tenho um irmão e uma irmã mais velhos, aí o Paulo e a Ana Paula.
depois sou eu. E as minhas duas irmãs mais novas que tem pouca diferença de mim, são gêmeas, a Andréia e a Aline. É uma família bem grande. Tenho vários sobrinhos também espalhados, assim, um mora na Austrália, alguns em Porto Alegre, os meus filhos, né, moram aqui, então, alguns moram em Casca, tem uma família numerosa, assim. Como que era, assim, bom, já falou que é uma família grande, os irmãos com idade aproximadas, como que era a tua infância, assim, as brincadeiras, com essa gurizada toda em casa, idades próximas, assim? Como é que era o cenário familiar? Tem uma característica, assim, que os meus dois irmãos mais velhos são de uma geração, né, depois deu um intervalo, aí tem eu e as minhas irmãs gêmeas, né, 2 anos e meio mais novas que eu, então tem 2 levas, assim. E Casca é uma cidade pequena, eu fiquei, né, morando em Casca até o final do ensino médio, então foi uma infância, assim, muito livre, né, no interior, numa cidade que a gente podia andar na rua, brincar na rua. Eu tinha, além das minhas irmãs, né, de idade próxima, também muitos primos, né? A família dos meus pais, todos moravam por perto, além de conhecer, né, todas as pessoas da cidade, assim, as pessoas se conhecem, né, até hoje, e todo mundo, assim, então tinha essa liberdade. Os meus avós também, por parte da minha mãe, a minha avó por parte de pai, meu avô morreu muito cedo, eu não conheci, moravam próximos, assim, então a gente teve sempre muito contato com uma criançada, com assim. vô, com primo, com vô, todo mundo. primo, prima, na casa dos avós todo final de semana, na casa, né, o de uma ou de outra, e aí depois começou então a nossa família mesmo nuclear, assim, pai, mãe, os meus irmãos, né, ter os casamentos, namoro, enfim, então foi aumentando essa família, mas toda a infância, assim, com muita liberdade. A gente tinha, até hoje, meus pais têm um sítio próximo da cidade, então a gente ia muito para lá, praticamente todo final de semana, então mais livre ainda, né, muita brincadeira, muita coisa assim. O meu pai trabalhou, né, a vida toda, ele está aposentado numa empresa e aí teve a coincidência que em 77, em Santa Maria, iniciou a Coca-Cola. O meu pai trabalhou muitos anos com a Antártica, que aqui em Santa Maria, se não me engano, era da família do prefeito, né, Jorge Poçobon, que era uma representação que depois se tornou Ambev, né, e então reunia várias cidades, toda a região próxima da cidade que eu morava. Então a gente ia muito para cidades vizinhas também, né? Então conhecia muitas cidades próximas em função do trabalho dele, né? A gente estava sempre envolvido, tinha muito essa questão da interação social por causa das festas, dos eventos, e a gente estava sempre junto, assim, era uma empresa familiar. Os filhos iam junto desde pequena, né? Tanto no trabalho ali, quando era criança, envolvidos nos eventos, participando junto com meu pai e com a minha mãe, tanto depois, assim, um pouco mais velhos, trabalhando, ajudando, assim, participando dessa parte. Então, sempre teve muito essa questão da interação, de conhecer muitas pessoas, de estar no meio das pessoas. Lu, a gente é da mesma época. Eu lembro, assim, eu quero que tu também conte. As brincadeiras, os primos também. Eu lembro que eu chegava do colégio à tardinha, eu lembro que eu assistia o Sítio, né, que tava no auge, assim, aquela primeira fase do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que tu assistiu? O que tu lembra dessa fase, assim, lá dos 9, ou um pouco antes, dos 7, 8 anos? Eu me lembro desses programas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era de manhã. Eu me lembro muito que eu assistia de manhã, antes de ir para aula, assim, né? Era um dos programas que a gente assistia. Depois eu me lembro que teve uma fase dos desenhos animados, que na minha época foi muito forte, assim, um outro momento que era os desenhos da She-Ra e do He-Man. A primeira coisa que eu lembrei eu foi adorava. Dos Thundercats. Isso também. E eu também peguei uma fase, assim, e que eu não me lembro exatamente a época, assim, que eu era mais... Que era a Xuxa, né, que também fez
um sucesso muito grande, estava começando. E tem dois irmãos do meu pai, um irmão e uma irmã do meu pai, que moram no Rio de Janeiro. Então as minhas primas iam no show da Xuxa. Então, tu chegou aí também? Eu não cheguei aí, assim, né? Apesar de ter ido pra lá, enfim, algumas vezes. Mas então uma das minhas primas foi várias vezes. Então tinha várias coisas da Xuxa. Ela mandava beijo pra gente, né? Pra quem tava assistindo, que tinha toda aquela hora quando ela chamava pras brincadeiras. Então eu me lembro que tinha muito isso. Eu mandava beijo pra minha prima e tal. Tinha essa interação, assim, muito de programas, tanto de brincadeiras, como também a questão da televisão. Também na questão da rádio, tinha também de ouvir música, de participar, né? Tinha ainda alguns programas de charadas, né? No rádio, na minha época, eu me lembro um pouco disso. Tu chegou a ficar esperando a música que tu gostava na rádio para gravar? Para gravar em fita cassete, sim. Eu guardei, o meu filho conheceu fita cassete, ele gosta dessas coisas, então, olha, a gente gravava, né? E na época também um pouco... Que agonia, né? Quando o apresentador falava no meio da música. E estragava toda a gravação, né? Então, teve toda essa né, etapa, assim, onde a gente tinha uma interação bem diferente, né? Mas também uma coisa muito... A facilidade, eu acho, também do interior e de uma cidade menor e tudo, de acessar as coisas, né? Então, facilitava muito, né? Apesar de não ter toda a tecnologia que a gente tem hoje, tudo isso, muito acesso, assim, pela facilidade de liberdade, né? E como que era a adolescente, Luciane, já? A adolescente, assim, tu tem algum episódio, assim, que tenha marcado pra ti? Aquela frase de pai e mãe, algum momento especial? Sim. Na minha adolescência, assim, eu estudei uma parte do ensino médio lá na cidade, né, que eu morava. Era uma adolescência também com bastante... disponibilidade, liberdade, assim, pela questão da segurança, pela facilidade. Então, a gente começava a dirigir antes dos 18 anos, mesmo sendo menina, né? Que às vezes os meninos têm mais interesse. Eu comecei a dirigir e uma coisa que hoje é, né, impossível praticamente. Com 15 anos eu dirigia, eu comecei a aprender, enfim. Então tinha muita essa liberdade. Estudava, podia ir para a escola, voltar, né, ter os aniversários, as coisas. Claro, tudo sempre teve um acompanhamento, mas tinha a coisa de conhecer as pessoas, né, a facilidade de ter um grupo de amigos e primos e conhecidos próximos também. Então isso dava mais liberdade. As minhas irmãs eram um pouco mais novas, né, do que eu, então elas depois começaram a participar também. Quando eu cheguei uma coisa que acontece muito em cidade menor, eu acho que aqui Santa Maria tem uma característica que recebe essas pessoas. A gente sai geralmente dessa cidade para estudar numa cidade próxima, né, ou muito, muito comum, né, na minha cidade ir para Passo Fundo, que é a cidade mais próxima, bem próxima. Eu fui para Porto Alegre. Nessa fase, assim, que eu fui para Porto Alegre, porque eu conheci já em Casca, um pouquinho antes, já a família do meu marido não morava lá, aliás, de Porto Alegre, mas os avós dele moravam lá. Então ele ia visitar e tudo. Então eu era amiga do irmão dele, já tinha, né, algumas proximidades, assim. E aí nessa fase, assim, do final do ensino médio, eu conheci ele, me aproximei mais, e aí eu tava voltada para o vestibular, né, para essa fase de escolher a profissão. Eu fui estudar, aí eu fui morar em Porto Alegre, fui estudar no Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre, morei num pensionato de freira. Né? Mas tu já vai nos contar isso, porque agora a gente tem um momento especial aqui no programa, que é o diagnóstico. O diagnóstico, alguns especialistas em Luciane Piccolotto deixaram um recadinho para ti. Sabiam que tu viria no programa e nos mandaram um recadinho. Nós vamos ouvir 3 depoimentos. Tá bom. Olá, meu nome é Andréa Moraes e eu tive o privilégio de ser convidada para falar um pouquinho sobre a trajetória pessoal e profissional da Luciane, tá? Para a Rádio CDN, e onde eu quero dizer que
A Luciane foi minha professora. Nosso primeiro encontro foi na primeira especialização que eu fiz em Santa Maria, na Cognitivo Comportamental, que é a TCC. E como minha professora, foi uma excelente professora, uma brilhante professora, querida, sempre atenciosa com a gente, dividindo seus conhecimentos. E muito querida ela. E como pessoa também, uma excelente pessoa, muito querida, sempre muito atenciosa com a gente, com um fino trato sempre. E tive o privilégio de ser aluna e hoje ter ela como uma minha amiga, né? Bom, sobre a professora Luciane, eu considero ela uma pessoa bastante capacitada em termos técnicos, né? Uma professora que tem muito conhecimento sobre os diversos problemas, sobre a psicoterapia, né? Sempre tem se mantido estudando, né? Ela gosta bastante de procurar novas informações. Então, eu confio plenamente na capacidade da professora Luciane. Além disso, né, é uma pessoa de fácil trato, digamos assim, é uma pessoa que transmite muita confiança, muita tranquilidade, o que é bastante importante para uma pessoa que está fazendo supervisão com ela, né, porque assim a gente vai tendo segurança que a gente pode passar isso para o nosso paciente. Então, esse é um ponto muito importante também. Além disso, assim, ela também tem muita informação a respeito do mundo, da clínica, né, da psicologia em si. E a gente tem um espaço para poder conversar um pouco também, ter ideias, né, além de toda a humildade que ela passa tudo isso, né, diante do conhecimento que ela tem. A Luciane... Xane, né? Porque na nossa família ninguém chama ela de Luciane, a não ser a mãe quando tá brava. Para mim, é uma espécie de porto seguro. Eu não tomo nenhuma decisão mais importante sem antes consultar ela. Não só pelo fato dela ser psicóloga, que claro, ajuda muito, né? Mas ela sempre me passou muita segurança e me faz eu enxergar o problema, a situação, o negócio em questão, de mais de um lado. Me dá muito apoio. Nós não passamos um dia sem conversar, mesmo que por WhatsApp, porque a gente mora a 500 quilômetros de distância. Não nos encontramos muito pessoalmente, a não ser no período de veraneio. Mas, realmente, depois que eu converso com ela, depois que ela me dá uma instrução, uma luz, é que eu tomo as minhas principais decisões. E eu acho isso espetacular. Não é todo mundo que pode contar com familiar, com irmão para isso. E vindo dela, eu sei que é sempre super sincero e é super verdadeiro e que ela quer o nosso melhor. Depois do nosso intervalinho, nós vamos falar um pouquinho da Luciane, professora, e quem são essas pessoas aí que te mandaram esse recadinho. O Crematório Santa Rita e o Grupo L Fórmulo apresentam Vamos Falar Sobre... Em 1963, por meio do Papa Paulo VI, o Vaticano reconheceu a cremação como um ritual válido para a despedida e destinação dos corpos das pessoas falecidas. A Igreja Católica apenas orienta que as cinzas tenham uma destinação que possa permitir aos familiares reverenciar e rezar pelos seus falecidos, principalmente na data de finados. O Parque da Memória e o Crematório Santa Rita entendem essa decisão e, por isso, disponibilizam exclusivamente aos seus clientes os lóculos cinerários. Informe-se ao contratar o nosso serviço de cremação. Você ouviu? Vamos falar sobre oferecimento Parque da Memória, Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José. Na obra, na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí. Andaime, Camobi,
máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 3029-2251. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 99,99 nos primeiros 3 meses no combo. Ligue 55 3213 7280. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Meu nome é Alfeu Bizac Pereira, sou juiz de direito aposentado, professor, advogado e participo do programa Sala de Debates da TV Diário. Quero dizer que neste primeiro ano da Rádio CBN, Santa Maria ganhou muito. Ganhou em notícia, ganhou em informação e com a qualidade que a CBN tem apresentado. Indiscutivelmente era disso que Santa Maria estava precisando, de uma emissora de rádio que tornasse a notícia fato ou fato notícia e que pudesse trazer a informação sempre na hora exata em que os fatos acontecem. Meus cumprimentos à Rádio CBN, a seus servidores, jornalistas, repórteres e todo o grupo que fazem dela a emissora que está se tornando. Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. A luta continua. Iniciou a segunda edição do Santa Maria Sem Fome. E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba como doar nas redes sociais do Diário. A fome é real. Doe alimentos. Oferecimento: Prefeitura de Santa Maria. Realização Diário. Patrocínio: Fundação Eni e Unicred. Capital. DNA. Estamos de volta com o DNA. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, a psicóloga Luciane Piccolotto. Luda, quem são aquelas vozes, aqueles depoimentos, aquele pessoal te chamando de prof, de professora? Conta pra gente um pouquinho. Isso é bem legal, né? Eu acho que é uma coisa da profissão, assim, da psicologia e talvez em outros também, assim, que a gente acaba também, né? A questão de ser professora, fazendo vínculos e criando, né, amizades com os colegas, se mistura muito, né? A vida social com o trabalho. Então, a Andréia Moraes, né, foi a aluna da primeira turma em Santa Maria, do Cognitivo, né, que é uma das coisas que me trouxe para Santa Maria. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, teve uma primeira turma de psicólogos que fez a especialização em terapia cognitiva. A Andréia foi uma das psicólogas que fez parte dessa turma. Ela vinha de Santo Ângelo na época, depois ela logo em seguida se mudou para Santa Maria também. Hoje é uma amiga, uma colega, assim, também como uma referência, né, de colega de trabalho. Então, muito bom, assim, ter essas pessoas passarem, né, pela nossa vida e formar esses vínculos.
o outro, pelo sotaque, né? O Carlos Manta é um psicólogo de Fortaleza. Ele é um aluno do cognitivo, da especialização atual, que faz o curso, está finalizando atualmente. Ele é um supervisionando meu também, ele faz supervisões semanais, atua em Fortaleza. A gente se aproximou muito, assim, nesse trabalho online, né? Que desde da pandemia, então fortaleceu muito, aproximou mais ainda essas pessoas que foram passando, né, pela nossa vida. Então aconteceu essa aproximação também virtual, né? A gente criou fortes vínculos, assim, de pessoas que estavam mais distantes, que a gente acabava tendo menos contato. O Carlos é um deles, ele mora em Fortaleza, é um psicólogo clínico, professor, atua lá. E a gente semanalmente faz supervisões e discute casos e tira dúvidas e trabalha em conjunto, assim. Então, bem bom ter esse reconhecimento. E a minha irmã, mas uma das gêmeas, né, a Aline, que entregou meu apelido, que é Shane, foi o meu pai que inventou desde criança, né? Bem como ela disse, ninguém me chama de Luciane. Diz ela, só minha mãe quando tá brava, né? Então, ela diz que pede os conselhos para tomar decisões. Ela é advogada da família, né? Então, o filho dela também é advogado, mas ela também é uma... acaba sendo uma referência para dúvidas, né? Na área do trabalho dela. E a gente se encontra, assim, mais em períodos de férias, e ela mora em Marau, né? É longe, ela mora em 500 quilômetros. Daí tu foi para Porto Alegre para estudar. Foi lá que tu fez psicologia? Foi, eu fui para Porto Alegre no último ano do ensino médio. É muito comum isso, né? Então não fui a única, assim, várias amigas minhas da época foram, né? Ou para Porto Alegre, outros para Passo Fundo, né? Que cidades que têm mais recursos, assim como as pessoas vêm para Santa Maria, né? Que eu vejo que tem muito isso aqui. E aí eu fui estudar lá, fazer o terceiro ano do ensino médio e começar para vestibular e tudo isso. Eu estudei no Colégio Bom Conselho, na Ramiro Barcelos, tem até hoje, né? No lado do Moinhos. E eu morei num pensionato logo que eu fui para lá, né? Porque, imagina, terceiro ano, né? No pensionato de freiras, que também é na Ramiro, que eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que é da Irmãs do Imaculado Coração de Maria, que é o mesmo que tem aqui o colégio. Então eu morei lá, estudava, fiz o terceiro ano. Depois eu passei no vestibular, aí comecei a cursar psicologia. E em seguida, depois, as minhas irmãs foram também estudar e morar lá, as minhas irmãs mais novas. Tu era solteira ainda, né? Sim, era solteira. Eu me formei, eu namorava, né, comecei a namorar o meu marido, que era estudante de medicina, né? Ele já estava, assim, se encaminhando para psiquiatria, já estava fazendo várias monitorias, ele era estudante da URGS. E em vários eventos eu comecei a acompanhar, então isso me ajudou bastante também na minha formação, assim, na psicologia, porque eu comecei a participar de congressos, de algumas coisas na psiquiatria ali, por ele ter interesse, e aí eu comecei a acompanhar e comecei a gostar, né, bastante também, me inteirar mais e até ter contato, assim, já com professores, com, né, referências na área da saúde mental através da psiquiatria, né, da medicina. Então foi uma coisa bem boa, assim, que me ajudou bastante na minha formação a ter um currículo, impulsionar a minha faculdade, a minha carreira já durante a faculdade, por influência, né? E por que a psicologia, Lu? Eu tinha eu sempre pensei em fazer um curso da área da saúde, e eu já tinha pensado uma época em fazer odonto, aí eu brinco porque eu achava o máximo usar branco para ir para a faculdade, mas foi passageiro, assim. E depois, quando eu fiz todos os acompanhamentos que a gente faz no ensino médio e tudo mais, eu fui sempre me direcionando, assim, vendo que dava para essa área, assim, psicologia, serviço social, que também é uma área que eu gosto bastante. Eu sempre gostei dessa coisa da interação social, do contato com as pessoas. Eu gosto de estar no meio de gente, de interagir com as pessoas. E eu
quando conheci, fui, né, fazer aqueles programas de orientação, a psicologia, eu fiquei totalmente, assim, apaixonada. E nasceu pra isso. Decidi, exato, me achei, assim. E foi assim o curso inteiro, assim, eu sempre fui... eu gostei do início ao fim, mesmo quando eu sabia que não era alguma linha que eu ia seguir, tudo, eu sempre fui uma ótima aluna, né? Isso eu sempre comento com os meus alunos que mesmo eu sabendo, às vezes já tinha decidido que eu ia para uma área ou para outra, eu estudava e me dedicava muito para aquela área, porque eu achava, bom, talvez eu nunca mais vou estudar isso porque eu vou me direcionar para a clínica ou para outra área. Então eu aproveitava muito. Isso também acabou me ajudando, assim, ser bem vista pelos professores, pelos colegas, porque a gente já está fazendo ali nossa trajetória profissional mesmo durante a formação. Já na formação. Exato. Lu, e Santa Maria, como que foi, assim, essa mudança pra cá? Isso, aí assim, eu fiquei, né, em Porto Alegre toda a minha graduação, depois eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar, eu trabalhei num hospital, né, fiquei um tempo trabalhando lá, logo que eu me formei, assim, foi a primeira especialização e o primeiro trabalho. Depois eu fui para um mestrado, né? Eu fiz um mestrado na PUC, terminei o mestrado e aí estava começando, assim, um movimento muito forte da terapia cognitivo-comportamental no Brasil, assim, chegando, que era a linha que eu estava estudando, que eu estava fazendo mestrado, que eu estava me interessando, já estudava desde a faculdade, fazia grupo de estudo em relação a isso. E aí eu terminei o mestrado e fui chamada para ser professora na UBRA, que era onde eu tinha estudado, feito a graduação. E aí eu comecei a dar aula na graduação em psicologia, as disciplinas de terapia cognitiva. Daí eu dei aula na UBRA, depois eu fiquei bastante tempo em Porto Alegre, até depois chegar em Santa Maria. E aí na psicologia, eu e todos os psicólogos da minha época ali que começaram, se direcionaram para a terapia cognitiva, começaram a fazer parte, a terapia cognitiva começou a entrar nos currículos acadêmicos, e aí começaram a chamar e contratar professores mais jovens, né? Porque eu dei aula, eu era colega das minhas professoras, né? Nessa época. Hoje isso já é muito comum, mas na época não era. E aí eu dei aula na UBRA, depois dei aula na PUC, na FACAT. Aí a gente começou em Porto Alegre, eu e outros psicólogos, o meu marido também, né, psiquiatra. Psicologia e psiquiatria andam bastante juntas na terapia cognitiva. A gente começou com alguns cursos de terapia cognitiva, né, que foram crescendo e se tornou um primeiro curso de especialização em terapia cognitiva em Porto Alegre. Isso foi mais ou menos em 2004, por aí, eu acho. Então, eu me formei no ano 2000, né, em 2001, início de 2001. E aí começou a ter a especialização, cursos e a terapia cognitiva crescendo. E esses cursos viraram, então, uma pós-graduação, reconhecida pelo MEC e tudo mais, que aí era em Porto Alegre, né? Especializações presenciais. Sempre teve muitos profissionais de Santa Maria que iam fazer o curso lá. Até que a primeira vez, assim, que o curso de especialização do cognitivo saiu de Porto Alegre foi para Santa Maria. Sempre, depois que passou da estátua do Laçador, foi para chegar em Santa Maria, que teve a primeira turma. Então, aí começou esse movimento de montar a instituição aqui, de começar a ter o curso em Santa Maria, e a gente ficava indo e vindo, né? Porto Alegre e Santa Maria. Fiquei um bom tempo assim, inclusive nos atendimentos, né? Clínica lá e clínica aqui. Até que a gente veio totalmente para Santa Maria. Depois teve várias outras turmas, né? Aqui, e vários outros locais. E aí a gente acabou vindo para cá. Claro que teve uma influência, assim, porque o irmão do meu marido, ele veio para cá há muitos anos pelo Exército, né? Ele era do CPUR, e aí se formou aqui em Direito, tem escritório, trabalhou aqui e já falou até hoje. E aí foi fazendo a propaganda, né? Influenciou bastante. Hoje a família do meu marido mora aqui, né? Os pais dele também vieram morar pra cá. Então, aí eu fui virando santamariense, assim, né? Fui me inteirando mais da cidade, fui vindo cada vez mais, né? Passava mais tempo da semana aqui. E adotou a cidade e a cidade te adotou. Exato, eu comecei a dar aula aqui na FISMA, na faculdade aqui. Lu, a conversa tá boa, mas a gente vai ouvir mais 3 depoimentos. Nossa, falar da Luciana me emociona muito.
eu conheço ela desde bebê e ver o que ela se tornou hoje é um orgulho, é uma alegria. Ela é uma profissional excelente, mãe, companheira, amiga. Eu sei que eu posso contar com ela nos momentos bons, nos menos bons também. Então ela é um exemplo de dedicação, de persistência, de companheirismo. Apesar de eu ser mais velha dela, mas ela é um ótimo exemplo para mim. Eu busco sempre ter o lado bom, aquilo que eu posso aprender com ela, e com certeza são muitas coisas, muitas coisas. Um beijo. A Luciana, para nós, foi uma honra muito grande, porque foi muito inteligente, muito assim, de fazer o bem, e hoje ela está no trabalho muito importante. Cada vez que vamos lá, a gente vê quanto bem ela faz para Santa Maria. A Luciana, como filha, sempre foi muito prestativa, estudiosa e sempre procurou fazer o bem, e nos deu 2 netos, um neto e uma neta, muito queridos e muito educados, e um abraço para eles. Quem são essas pessoas? A minha irmã mais velha, né, a Ana Paula, que a Ana, ela tem 8 anos a mais do que eu, então ela cuidava de mim, né, ela fazia, imagina, né, ela tinha 8 anos, aí de repente apareceu uma irmã, mas era um brinquedo quase, né, mas ela teve muito esse papel, assim, né, por ter essa diferença de idade. Então ela acabou sendo também muito a minha referência, assim, para muita coisa, né. Ela foi também a que teve a que teve filho primeiro, então o meu sobrinho mais velho é filho dela, né, que hoje ele está morando fora do país, assim, então sempre ela foi, né, a irmã mais velha, assim, para nós. E os meus pais, né, o meu pai gosta muito, assim, também dessa questão de estar com as pessoas, de ajudar. Ele é bem envolvido, assim, com questões da igreja, da sociedade. Lá em Casca tem uma Fazenda da Esperança, ele foi um dos fundadores, então ele sempre se envolveu muito nisso. Então ele tem uma proximidade, assim, na área da psicologia. Por isso, a família dele também, o meu bisavô era um professor, né, um imigrante italiano que chegou no Brasil. Ele lia para os imigrantes que eram analfabetos as notícias da Itália, então tem um colégio com o nome dele, tem toda uma história, assim. Então ele gosta muito dessa área, assim. Eles meus pais estão casados, vão fazer 60 anos, acho, de casados, mais ou menos. Então eles gostam bastante disso. E a minha mãe, né, que é suspeita também, mas falou que eu sou estudiosa, então que eu sempre fui estudiosa, então não dei muito trabalho, eu acho. Eu acho bonito o orgulho que todos, né? Que todos, as manas e o pai têm de ti, isso que é importante. Eles sempre tiveram isso, assim, muito forte da família, assim, de querer unir, de aproximar, e eu acho que eles conseguiram, assim, isso é uma coisa boa, porque uma família grande, né, relativamente grande, isso 5 filhos. Tu mora longe, eu moro longe, a gente tem uma proximidade, assim, grande mesmo com a distância, e faz muito tempo, né, já que eu moro fora, né, de casa, assim, e tudo, então, mérito deles. Vou chamar então mais um intervalinho, já voltamos a conversar com o Luciano Piccolombo. A Multi10 é onde você encontra tudo o que você precisa de utilidades domésticas, presentes, material escolar e roupas infantis e adultas, com precinho e condições super especiais. São 6 lojas em Santa Maria, distribuídas no centro, bairro Camobi e Tancredo Neves. Chama no WhatsApp 55 99192 9856. Multi10, no mês de agosto, com condições de parcelamento em até 10 vezes. Consulte condições. Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta, um arquiteto, é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com o melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel. Tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto. Uma campanha CalRS.
Eu sou a professora Marta Daime, vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria. Queria, neste ano de CDN, parabenizar todo o grupo pela abertura deste espaço que nos traz a possibilidade de divulgação, em especial para nós da universidade, é fundamental. Além dos comentários semanais que temos na Rádio CDN, também somos extremamente participativos e ouvintes, né? E sabemos também da importância para Santa Maria, para a região, para toda a nossa sociedade, da CDN manter uma programação de rádio que, ao mesmo tempo, também está no Facebook, e isso dá uma possibilidade de acessos enorme. Então, a todos que constituem essa equipe, parabéns por um ano de vida. E vida longa para a nossa CDN. Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva pronta entrega na Pampeiro. T-Cross Highline 2222 a partir de 159.930, com 50% de entrada, saldo em 18 vezes sem juros, ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99, com as 3 primeiras revisões grátis. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o lar. DSL pode comparar, paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tenho desconto quando baixo o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. 3 postos em Camobi, faixa para São Pedro, Duque, Borges e Santuário. Amiga, olha que embalagem linda do novo lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei. Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, a psicóloga Luciane Piccolotto. Lu, tu acorda às 5 da manhã? Não acordo às 5 da manhã. Mas nem tudo são flores, né? Não acordo às 5 da manhã, mas acordo cedo. A minha vida é uma loucura, né? Assim, porque quando eu acordo, isso que eu acordo cedo e vou lá olhar teu Instagram, tu já malhou, tu já atendeu, já molhou as plantas. Já fiz horrores, não. Mas claro, eu acordo cedo, mas não acordo tão cedo. Tu também acorda cedo, né? Então teu chimarrão bem cedinho. Bem cedinho. Mas é aquilo que a gente já conversou, né? Às vezes o de manhã cedo tu tem aquele tempo de silêncio para organizar o dia, ainda mais com criança, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e um filho adolescente que vai fazer 17. Então são fases bem diferentes os dois, né? Como vocês viram, eu não tenho ninguém da minha família aqui, então a minha rede de apoio não tá aqui perto, né? Eu tenho que me virar e organizar tudo além do trabalho, né? Que me toma muito tempo e tudo. Então o dia tem que começar cedo por isso, mas não é tão cedo assim. As minhas irmãs falaram da parte boa, né? Mas não é tudo perfeito assim, eu ia perguntar. Pessoal... Estudiosa, querida, referência. Não sou tão... Os desafios da tua profissão, os teus desafios em Santa Maria, Luciane. Eu acho que tem, assim, algumas coisas bem importantes. Uma delas, assim, eu me formei cedo, né? Na época eu tinha 21, 22 anos. Então, começar a me colocar, né,
no mercado. Eu fui fazer uma especialização, trabalhar num hospital, um ambiente que a psicologia já não era tão comum, né? Psicólogo trabalhar em hospital. Aí uma psicóloga recém-formada, ainda com pouca experiência, então não foi uma coisa automática, assim, sempre teve muito, assim, esforço, teve que ter muita persistência, sabe? Às vezes eu penso, nossa, como eu não desisti algumas vezes, assim, coisas bem, bem difíceis, né? Também quando eu fui fazer o mestrado e comecei a dar aula, eu me lembro mais do que uma vez, assim, de ser confundida com aluna quando eu entrava para dar aula, porque as pessoas não estavam tão acostumadas, né, com professores mais novos. Então eu dei aula no Direito na PUC há 15 anos atrás. Então eu me lembro mais uma vez, nossa, essa aí é a professora, né? Então, assim, de toda essa coisa de se posicionar e tal, que eu não tinha, por mais que talvez eu tinha formação, tinha conhecimento, mas não tinha uma experiência de vida que... Se ainda hoje há uma luta para isso, né? Para ter conseguir ter um respeito e tudo mais. Então, assim, e depois, né, a vinda para cá também não foi automático, né? Como eu falei, os cursos, a gente ficou anos tendo cursos lá em Porto Alegre. Eu fui aluna de vários, e depois começou, né, a crescer e tudo mais. Eu trabalhei próxima, o meu marido é da mesma área, mas a gente não trabalha juntos, né? Então ele é diretor do Cognitivo, que é uma escola, uma instituição de pós-graduação, e eu sou professora e supervisora, não sou diretora, não tenho uma função, não sou esposa dele nem nada. Muitas vezes até, o que tu é do professor Maurício Piccolotto? Ele é meu marido, até o brinco não faz parte do meu currículo, porque cada um teve sempre a sua vida profissional bem separada, sabe? O meu consultório nunca foi junto com o dele, ele teve os pacientes dele, eu tenho os meus. Aqui em Santa Maria não é junto, definitivamente, assim, eu tenho um consultório separado, né, e tudo. Isso, inclusive, foi um desafio, porque automaticamente, né, quando eu estava começando, então as pessoas já esperavam, né, por ter alguém da área, uma pessoa próxima, um familiar, um marido, um pai, né, como sempre, próximo da mesma, essa pessoa vai ter todo acesso a tudo de uma maneira automática. E não, ao contrário, às vezes até dificulta um pouco, porque tu não quer ser inserida, tu não quer ser aceita, ou que lembrem de ti como a esposa do fulano, a filha do ciclano, tu quer pelo profissional, pelo teu trabalho, né? Então isso sempre foi uma coisa que a gente separou e não deixou nem interferir, assim, no nosso relacionamento, muito menos na vida profissional. Até porque tem toda a questão, né, do sigilo, do cuidado, de preservar, né, toda a questão profissional de cada um. Então a gente optou e funcionou sempre muito bem, tanto que a gente tá casado há 23 anos, né? Então assim, a gente olha pra ti, assim, a gente vê uma organização. Isso é uma característica tua? Dizem que é do signo, né? Eu não acredito, mas eu boto a culpa no signo. Todo mundo me diz, isso é coisa de signo de virginiano, né? Mas realmente, assim, uma questão, no lugar, né? Uma organização, inclusive por causa da quantidade, assim, de demanda, das coisas que eu dou, né, que eu tenho no dia a dia, de trabalho e tudo mais. Então, eu acabo desenvolvendo, a gente faz o diagnóstico, né, estratégias bem obsessivas para lidar com tudo, né, de conferir, de cuidar, de ter uma certa sequência e organização, justamente para não me perder, para não me atrapalhar. Às vezes eu me atrapalho, né? Então, tem algumas coisas que ficam mais preservadas, né, mas eu me atrapalho, assim, eu esqueço de coisas do colégio, dos meus filhos. Não tem como também. Não tem como. Não existe isso. Vamos ouvir mais 3 depoimentos, depois eu quero perguntar como que é a Luciane mãe. Falar da Luciane é falar de uma pessoa que eu amo muito, minha companheira há 22 anos, uma pessoa muito dedicada, com muita determinação, com envolvimento verdadeiro em tudo que ela faz, com muita empatia pelas pessoas, uma parceira para todas as horas, que merece todo o amor que ela recebe como esposa, como mãe, como amiga, como filha, e todo o reconhecimento profissional que ela conquistou. Então a Luciane merece que tudo que ela tem hoje do ponto de vista afetivo e profissional, e que muitas coisas boas, positivas, ainda estejam por acontecer na vida dela. Um beijo.
O que dizer sobre a minha mãe, além de que é uma pessoa na qual tenho muita e uma imensurável consideração por ela, que desde a minha infância até agora sempre esteve comigo, me ajudou em todos os tipos de problema que eu tinha, a buscar ajuda, a me auxiliar, me guiou bem pelos caminhos da vida junto com meu pai, e sempre esteve lá por mim e passou por muitas coisas junto comigo e me ajudou a passar por muitas coisas. Uma pessoa que eu amo demais e que eu não tenho nem como expressar isso com palavras. Eu gosto muito da minha mãe, eu quero cantar uma música pra ela e agora eu vou cantar. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vive sem me deixar, sentir sem conseguir provar, entregar e repartir. Eu gosto muito da minha mãe, meu nome é Sofia, eu gosto muito dela. A música do Dia das Mães, da apresentação do colégio. Ela aproveitou bem a música, tu viu, né? Ela adora. Muito bem, Sofia, é isso aí. Quem são essas pessoinhas? O meu marido, né, é muito importante, assim, porque, lógico, né, apesar de ser meu marido todos esses anos, a gente tem uma parceria, assim, então eu sei que sempre a opinião dele é muito verdadeira, né? Eu sempre brinco, às vezes, em momentos, assim, tipo, a defesa do meu doutorado, ele diz, ai, tu não vai ficar nervosa se eu estiver lá. Eu disse, não, eu quero que tu vai pra depois tu me dizer como é que eu fui, assim, porque eu sei que... Então, é muito bom ouvir isso, né? E é recíproco, né? Lógico. O meu filho, né? Que é um amor, assim, acho que ele fala muito bem, assim... Fiquei impressionada como ele é super estudioso, né, dedicado e tudo, e acompanha, né, sempre o Arthur nasceu em Porto Alegre e morou lá até os 4 anos e a gente começou a vir para Santa Maria e ele veio, então ele acompanhou toda essa mudança, né, o Arthur adora Santa Maria, quando a gente veio para cá até eu achei que talvez ele fosse demorar um pouco, não, ele nunca mais cogitou, assim, santamariense, assim, não nasceu aqui, mas ele adora a cidade, adora tudo que é daqui e acompanhou, então ele sempre viu tudo, ele vê toda a rotina, todo o dia a dia, ele ajuda muito, assim, e aí depois de 11 anos, né, teve a irmã, a Sofia, essa figura, assim, que eles falam bastante também, e a Sofia nasceu aqui, a Sofia é santamariense, né, da família, ele ajuda a cuidar, assim, é super querido, claro, tem as diferenças ali, as coisas que ela é proibida e que ele, as dificuldades pela diferença de idade, mas são... Do jeito deles, eles cuidam do jeito deles, eles vão dando um jeito, assim, né? Lu, nós temos 2 minutinhos. Meu Deus, passou ainda. 1 hora passa. Só é taquilálica, assim, né? Lu, eu vou fazer aquelas perguntinhas bate-bola, tá? Ping-pong, e tu me responde com 1 ou 2 palavras. Olhando pra trás, do que você mais se orgulha na sua trajetória? Acho que da pessoa que eu me tornei, assim. Tem algum arrependimento? Talvez não ter tido mais calma em alguns momentos, aproveitado mais, acho que a maturidade, assim, hoje talvez algumas coisas que eu fazia muito mais, com muito mais pressa, hoje eu faria mais devagar, assim, teria mais tranquilidade. Uma saudade? Da minha infância, né, de tá mais na presença dos meus avós, principalmente, assim, pessoas bem próximas que eu perdi, que eu convivi muito. Eu sinto saudades bastante deles. Um sonho? Um sonho é de ver, assim, os meus filhos também realizados como pessoas, assim, e né, com todos os desejos que uma mãe coloca, né, para eles, assim, como pessoas, como profissionais. O que te dá paz, Luciane? Hoje o que me dá paz é, assim, estar com pessoas que realmente são importantes, que são verdadeiras, né? Estar no convívio de pessoas, assim, que têm essa vontade, que gostam de estar com pessoas, que gostam do ser humano em si, assim, que respeitam o próximo. Acho que é melhor estar tranquilo em pessoas verdadeiras, assim. E o que tira a paz da psicóloga Luciane Piccolotto?
Eu acho que a mesma coisa, assim, a falta de respeito ao próximo, assim, a intolerância, né? O não, assim, o julgamento, o não conseguir, assim, olhar para o outro como uma pessoa, como é uma coisa que angustia, assim, que a gente vê, as pessoas não estão nem aí quando vê pessoas que não estão nem aí para o outro, que esquecem que é um ser humano, que é uma pessoa, isso é bem difícil. Né? Um lugar em Santa Maria. A universidade, assim, é muito simbólico, tanto que eu fiz o doutorado aqui, é uma coisa que me marcou muito desde que eu vim pra cá. Não tem como não ter vontade de estudar, né? Chegando lá, Chegando lá. E uma palavra que te defina, Luciane por Luciane? Eu acho que persistência é uma palavra que me define. É isso aí, Lu. Passou tão rápido. Passou, uma hora. Foi muito bom, assim, te conhecer um pouquinho mais. A gente já conhece, né? De quando tu vem aqui. Sim. Também ser a nossa fonte no Faz Sentido. E a gente quer que tu volte outras e outras vezes. Mas hoje a proposta do DNA é conhecer um pouquinho mais da Luciane, claro, da essência da... Eu adorei também. É muito bom, né? Apesar de não ser muito fácil, né? Como psicóloga, às vezes a gente acha tão fácil pedir para os outros falar de si, né? Então não é tão simples assim falar da gente. Né? Olha aí, que interessante. Hoje a gente fez a terapia inversa. Exatamente. É, assim? Tá certo? É verdade. É isso aí, então o DNA fica por aqui. Nós voltamos amanhã com o DNA às 4 da tarde com mais uma entrevista exclusiva.